Vamos falar de numismática? Sim, hoje nós vamos falar das 3 moedas que tem dentro dessa caixa aqui, que eu comprei recentemente. Elas chegaram e aí a gente vai abrir juntos para ver quais são as 3 moedas. E na sequência eu vou pausar o vídeo para voltar e falar mais especificamente sobre cada uma das 3 moedas que vieram aqui. Mas aí já fica a dica, são moedas comemorativas de uma mesma série, então fica a dica aí para vocês aí no canal descobrir antes de eu falar que moedas são essas. Vamos abrir aqui então a caixinha, tirar a nota aqui. Aqui, folderzinho, e tá aqui as 3 moedas. São as moedas comemorativas do centenário da abolição de 1888 a 1988. Voltei então aqui para falar sobre essas 3 moedas. Segundo o professor José Ricardo Smith, em 1988, durante o primeiro governo civil, pós-golpe militar de 64, já no governo do presidente José Sarney, comemorou-se o centenário da abolição da escravatura no Brasil. Então, para homenagear essa data importante, foram lançadas essas 3 moedas de aço inox de 100 cruzados, que representam o homem negro, a mulher negra e a criança negra. Falando ligeiramente sobre a escravatura no Brasil, acho que é importante também destacar essa questão. Esse foi um processo histórico, de longa duração, sendo considerado uma prática comum em todo o país, de norte a sul, desde o período colonial, quando por volta já de 1538, com Jorge Lopes Bichorda, que era um arrendatário de pau-brasil, ele que teria traficado para a Bahia os primeiros escravos africanos. E isso perdurou então até o final do Império, quando teve o seu fim em 1888, com a assinatura da Lei Áurea pela filha do imperador do Brasil, Dom Pedro II, a princesa Isabel. Então, ainda segundo os historiadores, o Brasil, falando aí da escravidão ainda, o Brasil ele foi um dos últimos países do continente americano a abolir a escravidão. E uma vez abolida a escravidão no país, o negro liberto, no caso do Brasil, nenhum deles recebeu nenhum tipo de auxílio do governo, para que eles pudessem sobreviver. E com falta de oportunidade, fruto ainda do racismo, é um quadro de desigualdade que perpetuou até os nossos dias, Infelizmente é o que gera aí reflexos negativos ainda, até os dias atuais. Mas, falando um pouco mais aí especificamente sobre essas 3 moedas da série Axé,
Elas, como eu disse, né, são moedas comemorativas da abolição da escravatura no Brasil e moedas de circulação comum. Então a primeira moeda que a gente vai falar é essa aqui. Opa, deixa eu tirar ela aqui. Essa moeda aqui, que aqui no seu anverso traz a criança negra e as inscrições: centenário da abolição, o ano do centenário, de 1888 a 1988, e a palavra axé, que na cultura popular ela é utilizada no contexto das religiões afro-brasileiras, principalmente em cumprimentos, tendo sua origem na língua iorubá, e significa força de realização, poder e desejo de felicidade. Agora, falando sobre as características dessa moeda de 100 cruzados, ela foi produzida em aço inox. Ela tem um diâmetro de 31,10 milímetros, tem um peso de 9,95 gramas, uma espessura de 1,65 milímetros e o seu bordo é liso, sendo ainda o padrão de cunhagem o reverso moeda. E o ano de circulação dessa moeda foi de 1988 até 1993. Agora, falando do seu reverso, essa moeda traz o seu valor de face de 100 cruzados, o dístico Brasil, uma estrela no topo da moeda e estrelas à direita, representando o seu valor em braille, ou na linguagem para quem é deficiente visual. Agora nós vamos falar sobre a segunda moeda, que é esta daqui. Deixa eu tirar ela aqui. Que é esta moeda aqui. Falando, né? Segunda moeda comemorativa do centenário da abolição da escravatura no Brasil. Mulher negra, mãe. Em seu anverso, ela traz a figura da mulher negra. Tem aí as inscrições: centenário da abolição, os anos de 1888 a 1988 e novamente a palavra axé. No reverso dessa moeda, ela traz o seu valor de face de 100 cruzados, o dístico Brasil, com uma estrela no topo e novamente estrelas à direita representando o seu valor em braille. A moeda comemorativa do centenário da abolição da escravatura no Brasil, mulher negra, mãe, ela tem as mesmas características da moeda anterior. Ou seja, ela também foi produzida em aço inox com um diâmetro de 31,0 milímetros. Ela tem um peso de 9,95 gramas, uma espessura de 1,65 milímetros, o seu bordo também é liso e sendo seu padrão de cunhagem também o padrão reverso. E o período de circulação dessa moeda também é de 1988 até 1993. Agora nós vamos falar da nossa última moeda comemorativa do centenário da abolição da escravatura no Brasil, que também é uma moeda de circulação comum, que é esta aqui, né? Fazendo referência ao homem negro pai. Essa moeda, assim como as duas anteriores, ela tem as mesmas características de material, né? O mesmo diâmetro, peso, espessura, o bordo, que também é liso, o seu padrão de cunhagem, que é o reverso, moeda, e também o mesmo período de circulação das outras duas, já mostradas. Então, falando do seu anverso, ela traz o homem negro, as inscrições centenário da abolição, o ano de 1888 e 1988,
e também a palavra axé. Já no seu reverso, ela traz o mesmo valor de face que as duas moedas anteriores. Ela traz o dístico Brasil, uma estrela no topo e as estrelas à direita, representando o seu valor em braille. Agora falando sobre a quantidade, né, das moedas produzidas, foi 200 mil moedas, cada uma. Então, cada uma destas moedas foram produzidas aí 200 mil moedas. Somando aí as três, então, juntas, né, daí mais de 500 mil de moedas comemorativas do centenário da abolição da escravatura. E aqui no canal Numismática Guarulhos temos aí o prazer de mostrar essas três moedas que compõem a série Axé, tá certo? Essas moedas elas vão no nosso segundo catálogo, que a gente já mostrou aqui em outros vídeos anteriores, que é esse catálogo aqui que tem uma moeda de cada família, né? Então a gente vai colocar aqui nesse catálogo essas três moedas. É um catálogo que a gente está completando com uma moeda de cada família. Então ela vai entrar aqui nesse catálogo, tá certo? Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Um grande abraço e até o próximo.